A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para nós fazermos o encerramento do primeiro trimestre de 2015. Nós chegamos na última aula e hoje será o encerramento desse trimestre, onde nós abordamos os 10 mandamentos. E a lição de número 13, ela tem como título A Igreja e a Lei de Deus, tá? Lição de número 13 do último trimestre de 2015, que tivemos como título os 10 mandamentos. E a lição de número 13 é A Igreja e a Lei de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao verso de número 20, e na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao verso de número 12. Então, Mateus, capítulo 5, do verso 17 ao 20, e Romanos, capítulo 7, do verso 7 ao verso de número 12. Queridos, eu queria fazer um agradecimento aqui ao pastor Ayrton, tá? Da Igreja Assembleia de Deus de Itaperuçu, no estado do Paraná. Eu estive esses dias pregando aí, tá? Ele é um pastor distrital, tá? Nós estivemos pregando o 38º congresso do Círculo de Oração Rosa de Saron, tá? Eu quero mandar a paz do Senhor para o pastor Ayrton, para sua esposa, tá? Ambos são meus alunos, tá? Aí aqui na internet, tá? Que o Eterno continue realmente lhe abençoando. Pastor, manda também a paz aí para toda a igreja. Domingo à noite, manda a paz. Fala que o pastor Fábio Segantin mandou a paz do Senhor para todos os irmãos. Quero mandar um abraço também para o nosso irmão Eliseu, onde eu fiquei hospedado, tá? Eu fui muito bem hospedado aí na cidade de Itaperuçu. Fiquei na casa do irmão Eliseu, conheci o seu filho, um menininho crente de apenas 10 anos, o Mateuzinho, um menino crente de verdade, dá show até em mim, né? Dá show até em mim, hora para almoçar. Tudo que ele pega, ele agradece a Deus. Que Deus continue realmente abençoando o nosso irmão Eliseu, a sua esposa, tá? Que cuidadosamente cuidou de nós, preparou comidas maravilhosas, passou a minha roupa, enfim, que Deus continue realmente abençoando a sua casa, a sua família, Eliseu. A paz do Senhor para você. Também conheci o genro dele, o Rodrigo, casado com a sua filha, tá? Que o Eterno continue abençoando a todos vocês. João Messias, né? João Messias já era um aluno meu há muito tempo, que eu conheci lá também na cidade de Itaperuçu. Que Deus continua ali abençoando. A nossa irmã Marilei, né? Nossa irmã Marilei também é uma aluna minha aqui na internet, e o marido dela me contou, tá? Que ela influenciou ele, o Daniel, a me assistir pela internet, né? E Deus continua lhe abençoando, é isso mesmo, continua incentivando mais pessoas a ter conhecimento da palavra de Deus. Então, um abraço, a paz do Senhor para a igreja de Itaperuçu. Queridos, a nossa introdução diz assim: a lei de Deus no presente estudo diz respeito a todo o Pentateuco, e não apenas aos 10 mandamentos, tá? Então, nesse trimestre, nós estudamos o que? Os 10 mandamentos. Nós estudamos aquilo que se chama comumente de lei de Deus, tá? Mas a lei de Deus, ela não está resumida, tá? Simplesmente no Pentateuco, ok? No Pentateuco, tá? Eu já disse desde a minha primeira aula que não são 10 mandamentos. O nosso autor colocou isso muito bem. Em hebraico, esses 10 mandamentos nós chamamos de 10 palavras, tá? Que em hebraico é a Seret Hadevarim, tá? São os 10 pronunciamentos, as 10 palavras que o Eterno entrega para Moshe lá no Monte Sinai, tá? Que todos os mandamentos, tá? Pela cultura judaica, são 613 mandamentos. Já expliquei isso, que é dividido em duas partes:
a primeira parte, 365, correspondente aos dias do ano, e a outra parte, 248 mandamentos, que para alguns rabinos faz referência à quantidade de ossos do lado feminino, ok? De uma mulher. Mas a lei de Deus, ela é algo muito amplo, ela não restringe ao decálogo. O decálogo, ou as 10 palavras, os 10 pronunciamentos do Eterno, é uma parte das mitzvot, é uma parte do mandamento de Deus. Querido, se você não assistiu, assista a primeira e a segunda aula minha, tá? Para que vocês possam ter uma visão melhor desses conceitos que eu estou falando aqui, porque quem já é aluno meu há mais tempo vai entender o que eu estou falando, uma mitzvot, um hukim, um mishpat, um mishpatim, vai entender esses conceitos, o que é 613 mandamentos, vão compreender essas palavras, tá? Então a lei de Deus, ela não se restringe aos 10 mandamentos. Leve isso para a tua classe. Comece perguntando para os seus alunos justamente isso, tá? Que a lei de Deus é o decálogo? Não, não é o decálogo. O decálogo faz parte da lei, mas existem outras leis que não estão no decálogo, tá? Que não está no decálogo. E então lá no Monte Sinai foi entregue uma parte da vontade do Eterno, tá? No tópico 1, o autor colocou assim: o que significa cumprir a lei? Item de número 1, o item de número 1 diz assim: completar a revelação. Isso eu já expliquei na primeira e na segunda aula, tá? Então, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5 e o verso de número 17. Queridos, porque aqui em Mateus 5 e 17, nós vamos aprender algo assim fantástico, tá? Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Em Mateus capítulo, no Evangelho de Mateus, é a primeira vez em que Jesus fala sobre a Torá, fala sobre a lei, tá? Fala sobre a lei. Mas o autor Ezequiel, nosso pastor Ezequiel Soares, ele disse algo muito interessante aqui, ó, completar a revelação. Bem no finalzinho aqui, ele diz assim: o Antigo Testamento contém instruções e doutrina sobre Deus, o mundo e a salvação, mas sua revelação é parcial. Olha o que o pastor Ezequias diz, que a revelação de Deus, ela é parcial. Eu já cansei de explicar isso, querido. Eu já até dei exemplo do meu próprio filho. Eu tenho um menorzinho, que ele tem 8 anos, tá? Quando ele nasceu, né? O que ele é? É homem, tá? Mas ele é homem como eu, como os irmãos? Não, tá? Mas ele é homem. A revelação de Deus é a mesma coisa, tá? Ela é parecida com o nascimento de um ser, tá? Ou seja, ele nasce homem, mas ele não nasce completo. Ele precisa, ao longo do tempo, o que? Se desenvolvendo para que alcance o que? A sua plenitude, para que preencha todos os requisitos até ele chegar ao que? A maturidade. A revelação de Deus é a mesma coisa. Não que ela é deficiente, mas ela é progressiva. Aprenda isso. A revelação de Deus não é deficiente, ela é progressiva, ela é paulatinamente, tá? E aí o pastor Ezequias disse que a revelação de Deus, ela é parcial. Aí ele diz assim, ó: a manifestação do Filho de Deus tornou explícito o que antes estava implícito na onde? Na Torá e nos profetas e nos escritos, tá? Ou seja, aquilo que estava implícito se tornou explícito, visível a todos.
E assim o Senhor completou a revelação. Aí ele dá o exemplo da carta aos Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 2. Ou seja, Cristo veio o quê? Cristo, ele é a revelação de Deus que faltava, tá? Então, esse texto, tá? Esse texto de Mateus 5:17, ele diz assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. A palavra cumprir, queridos, você risca ela e você coloca a palavra completar o que faltava. Se você coloca essa palavra, por quê? Porque a palavra no original grego, tá? Que é plerosai significa completar, preencher ou encher. Então a melhor tradução desse texto seria assim, ó: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas completar, vim trazer aquilo que faltava. É essa a ideia do texto. Essa é a ideia do texto. Então o termo cumprir aqui, plerosai, significa completar. Ou seja, Cristo não veio abolir a lei, ele veio completar. Por quê? Porque a revelação, ela é paulatina. Ela é o quê? Ela é um processo evolutivo, ela não é deficiente, tá? Ela não é deficiente, ela é algo evolutivo. Ou seja, a própria história desenvolve o que? A evolução da sua palavra, tá? Da sua vontade, do seu plano. A história ajuda, a história ela corrobora para que a vontade do Eterno, para que os seus planos aconteçam de forma plena e objetiva. É por isso que Paulo diz: e chegado à plenitude do tempo, ou seja, completou o tempo exato. Era neste tempo, ou seja, a história humana participava da evolução da sua palavra. É por isso que Paulo diz, tá? Que na plenitude dos tempos, ou seja, o tempo agora está completo, chegou no tempo exato. Então ele nasceu no tempo exato. Então a palavra cumprir aqui é plerosai, e significa aquilo que faltava, preencher, encher, tá? Um outro texto que eu queria ver com vocês, não está na lição, mas é Romanos capítulo 10, verso 4, tá? Romanos capítulo 10, verso 4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, tá? Aí muitos falam: não, pastor, aqui ó, a lei, porque o fim da lei é Cristo, tá? Ou seja, Cristo veio terminar a lei. Queridos, olha para mim com carinho, analise o texto com amor, tá? Eu fiquei muito magoado esses dias, porque uma pessoa me disse que a letra mata, e isso me magoou muito. Por quê? Porque por falta de conhecimento, diz Oséias, que o meu povo está sendo corrompido, tá? Por isso que eu louvo a vida, por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês, professores, que vocês são agentes de Deus para trazer conhecimento ao nosso povo. Nós somos os responsáveis pelo não perecimento do povo de Deus, mas nós devemos dar o que? O alimento correto. Nós devemos explicar a palavra de forma correta. E me deixou muito triste, porque a letra mata. A pessoa que me disse isso nem entende, não tem nem ideia do que Paulo disse, o que seria a letra. Por quê? Porque na mente dele é a teologia, na mente dele é a palavra. Quando você estuda demais a palavra, isso lhe mata, isso lhe cega, negativo. Nós podemos sim nos aprofundar na palavra e sermos crentes de verdade, tá? A prova disso é o apóstolo Paulo, um dos homens mais
que detinha o maior conhecimento de sua época, e foi um dos homens que Deus mais usou para escrever texto sagrado. Foram 13 cartas, foram 13 escritos do nosso apóstolo Paulo. Por quê? Porque Deus usou o seu academicismo com unção e com graça, tá? Então nós precisamos sim de conhecimento. Sabe por quê? Quando falta conhecimento, eles pregam besteira, pregam heresia, leva o povo a um emocionalismo, leva ao povo a um caminho de morte, emociona. Eu tive uma experiência hoje eu tive uma experiência, eu fui num determinado, permita eu contar isso para vocês. Eu fui num determinado local, onde o irmão é dono do seu estabelecimento, tinha uma irmã, tinha uma pessoa lá, católica, e aí o irmão me chamou de pastor tal, e a mulher então quis uma oração, e ela me contou que ela foi numa igreja, encontrou uma pessoa que nunca viu na vida, e Deus revelou a vida dela inteirinha, sobre emprego, sobre doença, tudo. Ela queria que eu orasse por ela, mas eu entendi, ela não queria uma oração, ela não queria um texto bíblico, ela queria uma revelação. Queridos, e nós não precisamos exclusivamente de revelação, nós precisamos da palavra de Deus. Eu disse isso para ela, eu falei: olha, não espere uma palavra de um homem, mas leia a Bíblia, porque a Bíblia é a maior expressão de Deus para a tua vida. Eu orei para aquela mulher, não entreguei nenhuma revelação, mas eu falei para ela que a maior revelação está aqui, tá? Infelizmente nós estamos vivendo isso no mundo cristão, também dentro das nossas comunidades. Nós estamos vivendo isso dentro da nossa própria igreja, tá? E olha o que diz aqui, voltando aqui: porque o fim da lei é Cristo. Ou seja, então eu entendo o quê? Que a lei termina com a chegada de Cristo. Negativo. Olha como isso seria interpretado no original, porque a palavra fim aqui, no original, significa completar também, significa complementar. Esse texto, ele deveria ser escrito da seguinte forma: porque o Mashiach, porque Jesus completou o que faltava da lei, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei não é Cristo. Quando Paulo escreveu em Romanos capítulo 10, verso 4, ele escreveu o seguinte: porque o Messias, porque Jesus completou o que faltava da lei. Mas por que ele completou? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, ele sempre veio completar, ele nunca veio destruir, abrogar, ele nunca veio anular a lei, queridos. Ele nunca veio anular a lei. Leve esses dois textos para a sua classe, coloca eles, escreve ele, coloca isso na cabeça dos irmãos, mostre para eles essa grande verdade, queridos. O item de número 2 diz assim: cumprimento das profecias. Jesus iniciou o seu ministério terreno dizendo, olha o que ele disse em Marcos capítulo 1, do verso 14 e 15: o tempo está cumprido. E aí também você pode observar, por exemplo, em João capítulo 19, verso 36, a expressão: isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. O que o nosso autor está querendo dizer aqui? O nosso autor está querendo dizer o seguinte: que as profecias do Antigo Testamento falavam de quem? De Cristo. É isso que ele está querendo afirmar aqui, que as profecias do Antigo Testamento apontavam para ele. Então, quando Cristo disse o tempo está cumprido, ele estava querendo dizer o que? A Torá está se cumprindo. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, o que faltava da Torá, estou aqui para quê? Para completar, para cumprir, para complementar aquilo que estava faltando. É por isso que no Evangelho de João, no capítulo 19, verso 36, ele diz: isto aconteceu para que se cumprisse o que? As Escrituras. Por quê? Porque as Escrituras falavam de quem? Dele. A Escritura clamava por ele. A Escritura desejava o Messias.
É por isso que ele diz: isso aconteceu para que as escrituras se cumprissem. Por quê? Porque a escritura clamava por mim, a escritura me anelava, querido. Preste atenção nisso. E no item de número 3, o nosso autor ele coloca o centro das escrituras. Quem que era o centro da Torá? O centro de todo o Antigo Testamento. Quem que era? Era Jesus. Jesus era o centro do Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento falava de Cristo. E o Novo Testamento, ele é escrito, presta atenção, baseado no Antigo Testamento. Querido, presta atenção no que eu vou dizer, tá? Presta atenção. O Novo Testamento, ele é baseado no quê? No Antigo. Quando Paulo fala para Timóteo, tá? Que toda a escritura, que escritura ele estava se referindo? Ao Tanar, tá? Ao Antigo Testamento. Ele diz: toda a escritura, ela é divinamente inspirada. Ou seja, ele estava afirmando que as escrituras que eles tinham na mão, em suas mãos, naqueles dias, era inspiração divina, era a vontade de Deus expressa pelas escrituras. Então o Novo Testamento era baseado no Antigo Testamento, tá? Se nós pudéssemos estudar isso de forma profunda, querido, tá? O Evangelho de Mateus, por exemplo, ele é a revelação, ele é inteirinho baseado no que? No deserto, no deserto. Isso é fantástico, tá? Deus remindo Israel da terra do Egito, Deus tirando Israel da terra do Egito, tá? Os evangelhos é tremendo. Naquela lição sobre Tiago, eu disse na primeira aula e na segunda aula que a carta de Tiago é uma das cartas mais judaicas do Novo Testamento. Ela é uma das cartas mais judaicas do Novo Testamento, tá? Quando Tiago escreve aquela carta. Por quê? Porque o centro de todo o Antigo Testamento era Cristo, e o Novo Testamento foi baseado no Antigo Testamento. Ele escreveu para comprovar que aquilo que os profetas falaram estava se cumprindo, ou melhor, tinha se cumprido, e ao longo do tempo iria se cumprir ainda mais, tá? Jesus mesmo atestou isso. Você pode conferir isso em Lucas, capítulo de número 24 e o verso de número 44, tá? Abra sua Bíblia em Lucas 24, 44. Queridos, então Lucas 24, 44 diz assim, ó: e disse-lhes, quem é que disse? Jesus: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim, Jesus falando, se cumprisse tudo que de mim estava escrito na onde? Estava escrito na lei de Moisés, querido. O que é a lei de Moisés? É a Torá. Ou seja, a Torá apontava para quem? Para Cristo. É isso que Jesus estava querendo, isso que Jesus estava dizendo. Olha, a Torá falava de mim. E aonde mais falava de Jesus? Nos profetas. Ou seja, a Bíblia judaica, ela era dividida em 3 partes, tá? Ela era dividida em Torá, em profetas e escritos. Torá, a lei, profetas, Neviim, e escritos, Ketuvim. Em algumas Bíblias aparece a palavra Salmos. Por quê? Porque o livro dos Salmos é o primeiro livro que encabeça a terceira parte dos escritos. Então, os escritos, ele começa com que livro? Com o livro dos Salmos, tá? Então, Jesus estava querendo dizer o seguinte: olha, todo o Antigo Testamento, tá? Que o judeu chama de Tanar, todo o Tanar, tanto a lei de Moisés, a Torá, os profetas, Neviim, e os Salmos, ou os escritos, os Ketuvins, falavam de mim.
tá? Ou seja, o centro do Antigo Testamento era Jesus, tá? O centro do Antigo Testamento era Cristo, apontava para Ele, revelava a Ele. O segundo tópico, o Senhor Jesus viveu na lei. Querido, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus não veio criar uma nova religião, ponto. E muito menos Jesus deixou de ser judeu, como muitos acham, tá? Isso eu preciso falar. Ele não criou uma nova religião, e ele muito menos deixou de ser judeu. Jesus, ele é judeu. Jesus voltará para Jerusalém. Ele não vai vir para Brasília não, meu amigo. Você acha que Jesus vai vir para Brasília? Não. Ele não vai voltar para Paris, para Nova York. Não. Não vai ir para Inglaterra. Não. Ele vai voltar para onde? Para Jerusalém. É isso que diz o texto. De Sião sairá a palavra de Deus. É de Sião, é de Jerusalém, é Israel, é a terra que Deus escolheu para que o seu filho reinasse nela. O tabernáculo de Davi, ele será reconstruído. Então, nesse segundo tópico aqui, o Senhor Jesus viveu a lei. Então, ele não abriu uma nova religião, e muito menos ele deixou de ser judeu, tá? Eu quero ler com vocês alguns textos que estão no item 1, 2 e 3 do tópico 2, tá? Eu quero ler com vocês 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10, tá? 2 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo de número 2, e verso de número 9 e o verso de número 10. Queridos, eu errei, é 1 Pedro, né? É 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 ao verso de número 10. Diz assim, ó: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tá? Para quem Pedro estava escrevendo isso? Para os goim, para os gentios, para os não judeus. Tá? Mas o que eu quero salientar é o seguinte, que no item de número 2, o autor escreveu assim: com a sua morte, ele transferiu os privilégios de Israel para a igreja. O autor está afirmando, ou seja, não é o autor, é a teologia nossa, afirma que houve a teologia da substituição. Queridos, deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês, tá? Isso não é verdade, tá? Nós temos que entender o texto. Deus nunca substituiu Israel. Nós não podemos pegar um texto isolado e fazer uma teologia com ele. Nós precisamos analisar todos os textos que falam da mesma coisa, porque a Bíblia não se contradiz. Tá? Se Pedro disse isso para os gentios, ele estava correto, mas ele não está afirmando que houve uma substituição. Ele não está afirmando que houve o que?
que Deus substituiu Israel pela igreja, tá? E eu quero que vocês abram as vossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 31, e o verso de número 35, tá? Eu quero explicar o significado de 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e verso 10. Pedro não mentiu, a Bíblia não é mentirosa. Deus estava falando de sim para os goim, para mim, para você, que não somos judeus, que agora sim nós somos o que? Nação santa, geração eleita, sacerdócio real. Antes nós não era povo, mas agora sim nós somos povo de Deus. Ele não mentiu, não, mas eu não posso pegar esses textos, tá, e substituir a igreja por Israel, ou melhor, eu não posso substituir Israel pela igreja. Olha o que diz Jeremias, capítulo de número 31, verso de número 35. O que estava acontecendo aqui na época de Jeremias? Jeremias, ele está profetizando numa época muito conturbada de Israel, e algumas pessoas acreditavam que Israel deixaria de ser o povo peculiar de Deus. Por quê? Porque o que Pedro está se referindo, ele está se referindo a que texto do Antigo Testamento? Ao Êxodo, capítulo 19, verso 4, verso 5. Lembra que eu disse que o Novo Testamento ele é baseado no Antigo Testamento? Pedro estava recitando o que? O livro do Êxodo, quando Deus fala que Israel seria sua propriedade peculiar, tá? E aí, nessa época aqui de Jeremias, alguns acreditavam que o povo não seria mais a geração eleita, que o povo de Israel perderia o que? O chamado, e que Deus não teria mais compromisso com esse povo. Aí Deus disse para Jeremias: vem aqui, você vai falar para o povo algumas verdades, e se eles puderem fazer essas verdades, ou reverter essas verdades que eu mesmo criei, então eu desistirei de Israel, ou melhor, eu substituirei Israel. E o que Deus pede? Verso 35, assim diz o Adonai, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz brandir as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E ele diz no verso 36, se desviarem estas ordenanças. Que ordenanças Jeremias está dizendo? As ordenanças do sol e da lua. Deus estava dizendo o seguinte: olha, quem é que criou o sol? Fui eu. O Eterno disse o seguinte: eu coloquei o sol no lugar exato, porque se ele se aproxima da terra, a terra derrete, a terra ferve, ela pega fogo. Mas se colocar muito, mas se eu subir um pouquinho mais a sua altura, a terra o que? Ela congela. Ou seja, eu coloquei no limite exato. Ele disse: lua, você vai ficar no seu lugarzinho, você não vai ter luz própria, o sol vai te dar luz para você. Mas tem um detalhe: a lua vai interferir no que? No crescimento das coisas. A terra vai produzir de forma coerente com as estações da lua. Ou seja, Deus criou fases da lua, e em cada fase tem um propósito específico. Ou seja, Deus disse: o sol fica aí, a lua vai ter a sua finalidade. E o mar, você vai obedecer a minha voz. A lua vai interferir em você, mas você vai até aqui. O seu limite é até aqui, ó. Daqui para cá você não passa. Querido, Deus parece criança, né? Deus dando ordem para aquela criança: ó, não passa daí. Deus disse: mar, onda, vai até aí. É interessante, você vai na beira do mar, o mar vem. Na hora que ele chega, ele quebra e ele volta. Ele vai e ele volta. Aí Deus diz o seguinte através de Jeremias: Jeremias, quem conseguir mudar as ordenanças do sol, da lua, com as suas faces, e o transcurso do mar, olha o que Deus vai fazer. Aí diz o Eterno:
deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, se essas ordenanças do sol, lua e mar deixar de existir, então Deus deixará de ter a semente de Israel para si. Deus vai abandonar Israel. E Deus chama Jeremias de Jeremias, tem mais um detalhe para você. O que é, Senhor? Olha o que ele diz no verso 37. Assim diz o Eterno: se puderem ser medidos os céus para cima e sondado os fundamentos da terra para baixo. Aí Deus cutuca um pouquinho mais Jeremias. E Deus fala: Jeremias, diz para esse povo aí que pensa que eu abandonei Israel, que eu vou riscar Israel do mapa, que Israel não é mais meu. Diz para ele, se eles conseguirem medir o céu, se eles conseguirem medir os fundamentos da terra, se eles conseguirem fazer isso, queridos, até hoje, com toda a tecnologia, ninguém sabe o tamanho do universo. O universo, ele é infinito. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus infinito. É isso que ele está querendo dizer. Se alguém conseguir medir o universo, se alguém conseguir, ele está desafiando, se alguém conseguir medir o universo, olha o que Deus vai fazer. Aí ele diz o seguinte: também eu rejeitarei. Vocês podem pegar essa palavra rejeitar e colocar, então, eu substituirei toda a semente de Israel por tudo quanto fizerem, diz o Senhor, o Eterno. Ou seja, o Eterno diz: olha, se o sol mudar, se a lua mudar, se o mar mudar, se vocês conseguirem medir o tamanho do céu, os fundamentos da terra, então eu vou rejeitar Israel. O que Deus está querendo dizer? O seguinte: vocês, seres humanos, são incapazes de mudar as minhas ordenanças, porque eu sou o Senhor dos exércitos, eu sou aquele que cria, eu sou o Deus criador, eu sou o Deus da guerra. E eu entrei nessa guerra, e toda guerra que eu entro, eu não perco, eu ganho todas. Vocês não têm a capacidade de mudar nada, porque eu sou o Criador. Então, se eu escolhi Israel, eu jamais, preste atenção, eu jamais rejeitarei Israel. Eu jamais substituirei Israel. É isso que o texto está querendo dizer. E aí eu convido vocês a ler Romanos capítulo 11 e verso número 17. Romanos 11 e 17. Romanos capítulo número 11 e o verso número 17. Queridos, diz assim Romanos, verso 17: e se alguns dos ramos foram quebrados, quem que era dos ramos? Israel. Quem que era a videira? Israel. Esse texto não está falando de Cristo, está falando de Israel. Olha o que diz o texto: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, está falando para nós, que não era povo, e tu, sendo jambuzeiro, bravo, fostes enxertados em lugar deles, e feito participantes da raiz e da oliveira. Verso 18: não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não, olha o que diz Paulo, não és tu, jambuzeiro, que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta o jambuzeiro. Ou seja, o texto está querendo dizer o seguinte: não é os gentios que sustenta Israel, é Israel que sustenta os gentios. Nós fomos enxertados neles e não eles em nós. Vocês percebem isso, queridos? E olha o que diz o verso 25: porque não quero, olha o pedido de Paulo, irmãos, eu não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo. Eu não quero que vocês não tenham conhecimento desse segredo. Que segredo? Ele vai explicar que segredo que é. Que o endurecimento veio
em parte, irmão, preste atenção. O endurecimento veio em parte para Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O texto está querendo dizer bem claro que Deus não rejeitou Israel. Ou seja, houve um endurecimento do que? De uma parte do povo. Por quê? Porque se nós estudarmos o Novo Testamento, Jesus não é como muitos pregadores pregam, realmente aquele desprezado, não. Jesus carregava uma multidão. Muitas das vezes os sumos sacerdotes ou sacerdotes não podiam fazer nada, por quê? Porque uma grande multidão o seguia, eles temiam que o povo que o seguiam. Então Cristo trazia uma grande multidão, e multidão da onde? Dos judeus. É por isso que o texto, os evangelhos de Jesus veio para quem? Para os judeus. Então, querido, o que Pedro estava querendo dizer? Até Pedro chegou a dizer, Paulo escreve muito difícil. As cartas de Paulo, os escritos de Paulo, ele é realmente difícil. Pedro não, ele era mais simples. E ele diz então para os gentios, vocês são geração eleita, vocês são sacerdócio santo. Ele estava errado? Não, ele não estava errado. Mas Pedro, ele estava com uma visão judaica, porque ele entendia que nós, Goim, fomos enxertados na videira, nós fomos enxertados em Israel, e por nós sermos enxertados, Paulo diz que nós se beneficiamos do que? Da ceifa. E da onde que está a ceifa? Em Israel. Ou seja, nós somos beneficiados das bênçãos de Israel. Então qual é a bênção de Israel? Êxodo capítulo 19 verso 4, verso 5, que Deus prometeu para eles, que eles seriam geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Então Pedro está dizendo aqui, que nós, em Israel, por causa de Israel, nós também somos a geração eleita, somos sim a nação santa, somos sim sacerdócio real. Nós temos os benefícios do povo de Israel hoje, sim, senhores. E eu quero meditar com vocês mais um texto, que esse texto está aqui na nossa revista. Aí ele diz assim, ó: Jesus disse às autoridades judaicas, presta atenção, que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Mateus 21, verso 43. Abra sua Bíblia aí. Mateus 21, 43. E olha o que disse aí. Olha, o autor continua. Com isso, Israel deixou de ser um estado teocrático. A igreja é a plataforma de Deus na terra para anunciar a verdade. Queridos, abre a Bíblia em Mateus capítulo 21 e o verso 43. Eu quero interpretar esse texto para vocês. Se eu só ler o verso 43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Se nós lermos só esse texto, qual é a primeira coisa que vem na nossa mente? Israel foi substituído. O reino do Eterno foi tirado de Israel e foi entregue para outra nação. O que aconteceu? Aconteceu a rejeição de Israel. Então o que eu li em Jeremias está errado. Então Jeremias, eu tenho que rasgar Jeremias 31. Ele disse, Jeremias 31, que jamais rejeitaria Israel. Ele só rejeitaria se os homens conseguissem fazer aquelas coisas. Mas como ninguém é capaz, então ele não pode rejeitar. O que é rejeitar? Eu rejeito, mas adoto outra pessoa. Nessa parábola diz o quê? Que ele estaria transferindo o reino para outra nação. Parece que tem uma controvérsia, não parece? Aqui, nossa, meu Deus, olha, como que eu saio desse problema, queridos? Se nós lermos do versículo 33 até o versículo de número 46, que é toda a parábola,
Tá? É toda a parábola. Eu não vou explicar a parábola por inteiro, mas a parábola fala sobre a vinha. Quem é a vinha? No verso 33, Israel. Quem são os lavradores? São os príncipes, os sacerdotes, aqueles que governavam Israel. E quem eram os servos, ou os seus servos? Eram os profetas, os homens que Deus tinha levantado. E que esses homens eram mortos por quem? Pela parte aristocrática de Israel. Sempre quando Deus se levantava um profeta, alguns reis se levantavam contra esses profetas. Então ele está narrando que a história de Israel. É por isso que eu disse que o Novo Testamento ele está baseado no Antigo Testamento. Nessa parábola Cristo contou o quê? Ele contou o quê? O esfriamento de Israel, a dureza dos vossos corações, e como a parte administrativa de Israel foram insensatos com a vontade, com a palavra de Deus. E aí ele diz o seguinte, que o dono da vinha, que é o Eterno, mandou quem? O seu filho. Quem que é o filho? O Yeshua, o Ramachia, Jesus de Nazaré. Mas até nesse ponto, os lavradores, que eram os administradores, o sumo sacerdote, os sacerdotes o rejeitaram. Aí Cristo, no verso 43, ele diz, portanto eu vos digo, ele está dizendo para quem? Não para a nação de Israel, mas para as autoridades de Israel. Ele está falando para as autoridades de Israel, que essas autoridades não ficaria, não controlaria o reino. Por quê? Porque a vinha foi dada para eles, mas eles não soube administrar a vinha. Então Deus estava tirando o reino, a administração da mão deles, e estaria entregando para quem? Aí eu trouxe um artigo de um judeu messiânico, e eu achei fantástico a explicação dele. E olha o que ele diz. Jesus não está dizendo que os cristãos vão substituir os judeus como o povo de Deus, como muitos cristãos afirmam. Em vez disso, ele está alertando que os judeus que não observavam os interesses de Deus, do verso 32, do verso 33 ao 42, existe esse relato do que? Do desinteresse pela vinha, de administrar a vinha de forma correta. Então eles não iriam mais administrar, eles seriam privados de compartilhar desse governo. E essa tarefa de administração e as suas recompensas recairá sobre um grupo diferente de líderes judaicos, o que esse judeu messiânico chama de Talmidim judaico messiânico, ou seja, os discípulos do judaísmo messiânicos, que se preocupavam com a comunidade messiânica de Yeshua. Ou seja, então, na minha visão, Jesus está falando para as autoridades judaicas. O nosso próprio autor, ele fala isso, ele fala que Jesus disse às autoridades judaicas. Então esse papo era para um grupo. Que grupo? As autoridades, porque senão Jeremias estaria errado, eu teria que rasgar Jeremias. Aquilo que nós lemos em Romanos, que eu acabei de ler, está errado. Paulo diz, irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito desse segredo, eu estou revelando para vocês. Não foi o povo, uma pequena parte somente, que eu endureci o vosso coração. Para quê? Para que os goim entrassem. E Pedro entendeu isso. E Pedro disse, agora sim, nós somos juntos, não somos separados, nós somos juntos. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Nós fomos comprados, estávamos longe, mas fomos adquiridos por Deus. E Paulo diz que nós fomos enxertados em Israel. Então esse texto de Mateus capítulo 21, verso 43, não afirma, não afirma a transferência de Israel para a igreja. Esse texto não se aplica ao novo Israel espiritual de Deus, negativo.
negativo. Paulo vai dizer aos Efésios que de dois povos fez um, ou seja, a igreja hoje, ela é formada por quem? Por judeus e não judeus, tá? Por judeus e não judeus, que nós chamamos em hebraico de Am e Goi. Am é uma palavra que Deus usa só para o seu povo, e Goi é uma palavra que ele usa para todos aqueles que não são judeus. E Paulo diz que os Goim, que estavam longe, agora entraram dentro do Am, dentro do povo de Deus. Então a igreja hoje, ela é formada de gentios e de judeus. Não houve a transferência, não houve uma substituição, como existe a teologia da substituição. Amém, queridos? Tá? Amém? Então, nesse texto, eu queria explicar esse texto de Mateus. Por isso que eu demorei um pouquinho, tá? Nós se aplicamos mais, eu sei que vai ter muita controvérsia nas vossas classes, mas faça uma hermenêutica correta, tá? Quem entende de direito vai saber o que é hermenêutica com muito mais propriedade. Mas o que eu fiz com uma hermenêutica? A Bíblia não pode se contradizer. Eu peguei um texto de Mateus e aloquei eles com todos os outros textos bíblicos, tanto do Antigo como do Novo, porque não pode ter o que? Uma antinomia. Ele não pode se chocar, eles têm que se concordar, eles têm que se entrelaçar entre si. Foi isso que eu fiz, ok? No item de número 3, preceitos morais. Aí muitos podem dizer, pega Marcos, tá? Abre a sua Bíblia, Marcos, capítulo 12, verso 28 ao 33. Vamos aprender mais uma coisinha aqui. Queridos, então em Marcos, capítulo 12, do verso 28 ao 33... aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhe tinha respondido bem, perguntou-lhe para Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus, ele vai direto. Jesus, como era de papo de judeu para judeu, Jesus disse: você quer saber os mandamentos? Sim, eu quero saber os mandamentos. Qual é o primeiro mandamento, ou mais importante? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus chama a atenção para eles. Jesus recita o que? O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É a oração que os judeus faziam antes de falar algo muito profundo das Sagradas Escrituras. É o Shema, tá? Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, ouve Israel, você que é judeu, me ouve. É isso que Jesus está querendo dizer. Você quer saber o primeiro? Aí ele diz: o primeiro mandamento é este: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E qual é o segundo? Amará o teu próximo. Aí muitos cristãos que não têm um entendimento mais amplo das Escrituras dizem: você viu? Jesus aboliu toda a lei e resumiu em 2. Não, meu querido, não. O que nós ensinamos aqui desde a primeira aula? Que os 10 mandamentos, as 10 palavras, têm 2 ideias, ou dividem em 2 partes: vertical e horizontal, tá? Os 4 primeiros mandamentos é o que? Vertical, é eu para o eterno. Qual o primeiro mandamento? Servir somente a Ele. O segundo mandamento: eu não posso ter outro Deus além dele. Eu não posso fazer imagem de escultura. Eu não posso me tornar um Deus. O terceiro mandamento: eu não posso pegar o nome dele em vão e agir de forma incoerente. Ou seja, eu não posso afirmar que sou um verdadeiro cristão e não assumir esse nome de forma correta. E qual é o quarto mandamento na esfera vertical? Guardar o Shabat. O que o Shabat me ensina? Que o Eterno é aquele que cuida de mim. Ou seja, se eu amo o Eterno realmente, eu só vou ter Ele na minha vida. Se eu amo realmente o Eterno, eu não preciso de um outro Deus diante dele. Ou seja, enquanto ele viver, eu já expliquei isso, a expressão diante de mim significa enquanto a esposa, ou enquanto o esposo viver, eu não posso adquirir outro. Como ele nunca vai morrer, eu preciso ser fiel a ele, eu preciso amar a ele.
Eu preciso respeitar o nome dele. Eu preciso acreditar que ele é aquele que provê na hora da minha dificuldade, porque eu trabalho 6 dias e folgo 1. O que significa isso? Qual é o princípio? Que Deus está no controle da minha e da tua vida. Então eu devo amar a ele. Aquele que ama, respeita. Aquele que ama, confia. Aquele que ama, acredita que ele é o provedor. E aí Jesus vai, e o segundo? Ele está falando, o segundo é a segunda escala, é o próximo, é horizontal, é de homem para homem. E como começa isso? Filhinhos, honra papai e mamãe. E Paulo, de forma mais profunda, ele diz, papai, não irrita os vossos filhos. Aí começou o 5º mandamento. O 6º mandamento, qual é? Quem se lembra? Rapaz, o que Jesus disse? O que a Torá dizia? Você não pode matar. E depois, não adultera. E depois, não furta. E depois, não darás falso testemunho. E por último, não cobiçarás. Ou seja, Jesus estava se referindo o quê? A Torá. Ele estava se referindo às 10 palavras. Ele estava se referindo a Serete Hadevarim, os 10 pronunciamentos que o Eterno deu lá no Monte Sinai. Então em Marcos, Jesus está relembrando o que? Moshe no Monte Sinai. Olha que profundidade, querido, as Sagradas Escrituras. E depois olham para mim e dizem que a letra mata ainda. A letra não vai matar não, a letra está crescendo você. O conhecimento de Deus está crescendo a tua vida. Eu tenho a mais absoluta certeza disso, que o conhecimento de Deus nos aproxima do Eterno. O tópico 3 diz, a lei não pode ser revogada. Eu queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Lucas capítulo 16 e o verso número 16. Evangelho de São Lucas capítulo 16 e o verso 16. Uma pessoa me mandou e pediu, Fábio, me explica esse texto, eu não consigo entender porque eu vejo aqui que a lei termina em João. Olha o que diz Lucas 16:16. A lei e os profetas duraram até João. Aqui, Fábio, duraram, pararam em João. Queridos, me ouve o que eu vou dizer. Esse texto significa o seguinte, que até João, havia a Torá e os profetas que anunciavam o Messias. Qual era o papel de João Batista? Ele era o precursor. Ele veio preparar o caminho, não é isso? Ou seja, João falava de quem? De Cristo. Ele veio pavimentar o seu caminho. É isso que Hendricks diz. João veio pavimentar. Imagina uma estrada cheia de buraco. O que o asfalto faz? Ele pavimenta. Vamos cimentar, vamos concretar, vamos colocar muitas pedras aqui. Para quê? Para pavimentar, para deixar o caminho reto, plano, para que a pessoa possa andar sem dificuldade. Foi isso que João veio fazer. Então João estava querendo dizer o seguinte, ei, me ouve aqui, ó. A Torá falava de quem? De Yeshua. Os profetas anunciavam quem? A chegada do Yeshua, a chegada do Messias. Agora eu estou anunciando que ele já está entre nós. João estava querendo dizer o seguinte, o que a lei e o que os profetas falaram, veio aquele que faltava. Jesus está aqui para completar a lei e a Torá. João não está querendo dizer que houve o quê? Que houve a anulidade da lei. Ele está querendo dizer o seguinte, que a lei, que a Torá e os profetas anunciavam e testificavam do Messias, e que João estava testificando agora realmente que ele já estava entre nós, e agora as pessoas se esforçavam para chegar até Cristo, porque ele era o complemento da lei, queridos. Você viu como é gostoso estudarmos a Bíblia? Você viu como é bom termos uma visão correta do texto sagrado, para nós não fazermos heresias? É isso que o texto está querendo dizer, tá? Então não houve anulidade da lei. João estava dizendo que tudo falava dele. E João então estava anunciando, já é chegado, ele está entre nós. Eu me emociono que quando João batizava,
As pessoas, na hora que João viu Yeshua, ele disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus. Por quê? Porque ele leu em todo o Antigo Testamento sobre um cordeiro que viria em carne e osso e morreria uma vez para sempre pelos nossos pecados. E João Batista, ele confere isso. Eis aí, o Cordeiro de Deus. Olha o que os profetas, olha o que a lei dizia. Eis aí, o Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do nosso mundo. Está aqui, aquilo que faltava chegou. Ele vai completar a lei e os profetas, e nós vamos estar completamente unidos a Ele. É tremendo isso, queridos. E aí Jesus, aí no item de número 2, fala o seguinte: até que o céu e a terra passem. Aí o nosso autor diz que Jesus disse que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei e da Torá, sem que tudo seja cumprido. Queridos, então aí o nosso autor diz assim, que o J é a menor letra do alfabeto hebraico, ocupa a metade da linha na escrita, e é a 10ª letra e se chama Yud ou Iod, tá? Perfeito, tá? A única coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a expressão J é a menor letra do alfabeto hebraico, tá? J não existe em hebraico, tá? J não existe. Por quê? O que é o Yud? Eu escrevi o nome do Eterno aqui, tá? O Yud é essa primeira letrinha aqui, Viu que ela é menor? Ela não vem até aqui, tá? Porque ela é a menor letra em hebraico, tá? É Yud, Rei, Vav, Rei é o nome do Eterno. O que eu quero que vocês entendam, eu escrevo o nome do Eterno para vocês terem essa compreensão. O Yud é essa daqui, tá? Leva isso para a classe de vocês, explicam para eles, tá? O Yud é essa daqui, Viu que ela é menor? Ela não chega até aqui, tá? Ela é menor. Era essa letrinha que Cristo estava querendo dizer, tá? Mas por que J? Pelo seguinte, ela corresponde o que na língua portuguesa? Ela tem som de I, tá? E na transliteração nós colocamos o que? O Y. Então o Yud é Y, tem som de I, mas não é J, ok? Porque no alfabeto hebraico não existe J. Tá? Então no original nós deveríamos ler assim: até que o céu e a terra passe, nenhum Iud. É assim que tem que ser no texto original. Um tio, tá? Não vou explicar aqui. O tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte, que no hebraico não tem J, é Iud. E essa menorzinha letra aqui, o Eterno diz que ainda que seja pequena, para muitos insignificante, ainda que seja uma coisinha de nada, a palavra dele tem peso. Ele falou, está falado, tá? E o último tópico é a lei e o evangelho. No item de número 1 diz assim, o papel da lei. Eu já expliquei isso na aula 1 e na aula 2. A lei não tinha o objetivo de salvar ninguém. Eu até expliquei quando Cristo encontra aquele moço, o jovem rico, tá? E muitos pensam que Jesus pede para ele guardar a lei, para a lei o salvar. A lei não salvava ninguém. Se você tiver curiosidade, ouve a minha primeira e segunda aula que eu explico sobre essa passagem, tá? Então qual era o papel da lei? O papel da lei era mostrar a gravidade do erro do ser humano. A lei, ela servia para que eu pudesse me relacionar melhor também com o Eterno. Ela não era simplesmente para apontar o meu erro, mas ela também era para apontar o caminho correto. Esse que era o papel da lei. E aí Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 7, ele diz, deve nós anularmos a lei? Olha o que Paulo responde, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Ou seja, Paulo ele está afirmando na carta aos Romanos de forma muito clara que a lei, ela é boa. Olha o que ele diz em Romanos 7, verso 7: que diremos, pois? É a lei pecado?
de modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Ou seja, então a lei mostrava o que? O meu erro, mas a lei também mostrava o caminho que eu devia seguir. Tá? A lei ela não salvava, mas ela me aproximava do eterno. A lei me aproximava do eterno, queridos. Tá? A lei nos aproximava do eterno. O item 2 diz assim: Jesus e Moisés estão do mesmo lado. Tá? Aí o pastor Ezequias diz que já foi estudado na lição de número 1 o termo Torá. Vá na lição de número 1, ouve ela novamente, querido, que eu explico o que significa Torá, vem do verbo yará. Yará é lançar uma flecha, lançar algo. Eu expliquei detalhadamente. Vá na lição de número 1, se aprofunda no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não combateu Moisés em momento nenhum. Em momento nenhum. Jesus menosprezou Moisés. Lembra aquilo que eu disse desde o começo? Tá? Muitas outras aulas que o pastor Ezequias ele escreveu aqui, que a revelação de Deus ela é algo paulatino, ela é algo parcial, ela vai crescendo ao longo da história, a história participa da revelação do Eterno. É o que acontece. Moisés foi entregue a Moisés de uma forma, conforme o tempo foi passando, houve um aprofundamento teológico, um aprofundamento ético, um aprofundamento na conduta, um aprofundamento no conceito dos termos, e por isso que chegou de uma forma mais completa para nós, não porque era algo defeituoso, mas era algo que estava em processo evolutivo. Tá? Então Jesus nunca menosprezou Moisés. Tá? E eu concluo a minha aula dizendo o seguinte: a lei do Eterno é boa e perfeita. Que nós possamos guardar a lei do Senhor, porque não existe graça sem lei. Graça não é simplesmente ser livre, mas é ser livre debaixo de lei. É estar livre debaixo de um código, sim, senhores. A lei, ela só tem peso para aqueles que desobedecem, mas para aqueles que não desobedecem, a lei não é peso, não é fardo. Imagine você foi para uma festa, né? Eu sei que você não vai fazer isso, né? Mas encheu o caneco, aí o irmãozinho sai todo tontinho lá, aí ele vai ter coragem de pegar o carro? Nossa, a lei do bafômetro, se me pegar é cadeia. Ou seja, para mim, que eu não tenho esse pecado, a lei não é peso. Mas para quem está no erro, a lei é peso. Vocês conseguiram entender o que é graça? A graça é, nós somos livres para quê? Para adorar a Deus. O pecado ele não nos prende mais. Por quê? Porque a lei nos mostra o caminho que devemos seguir. Que o Eterno possa abrir os nossos olhos, que nós possamos ficar cheios da graça e do conhecimento de Deus. Para quê, querido? Para que nós possamos nos aprofundar no conhecimento e na graça de Deus. Tá? Eu queria orar por você, esse final de trimestre. Eu queria fazer uma oração especial para você, para que o Eterno continuasse abençoando a tua vida, o teu ministério e a tua casa. Feche seus olhos que eu vou orar por você. Pai Santo, Pai bendito, Pai de amor, Pai de bondade, neste momento que nós estamos terminando mais um trimestre, Senhor, onde aprendemos muitas coisas realmente. Eu quero pedir por todos aqueles irmãos, irmãs que me acompanham no Brasil e fora do Brasil, que o Teu Espírito Santo nesse exato momento possa estar tocando neles de uma maneira especial, Senhor. Eles têm se dedicado na Tua obra, eles têm se dedicado, Senhor, na Tua palavra. E eu lhe peço neste momento que o Teu Espírito Santo, que o Racodes neste momento toque a vida dele, toque o ministério dele, entra nessa causa impossível, Senhor. Faça a providência na vida deles, realize o Teu milagre, Senhor. Ajuda-os, ó Deus, a guardar a Tua palavra, que a Tua palavra não seja peso, mas seja
seja libertação para minha e para a vida deles, Senhor. Abençoa todos esses professores, abençoa cada classe de escola dominical nessa nação, e que o teu Espírito Santo continue os conservando, os guardando e os protegendo. Eu agradeço pela vida deles, Senhor, porque eles são os teus instrumentos que levam o teu conhecimento para outras pessoas, e eles estão gerando uma geração da palavra tua, porque é essa geração que nós estamos precisando, uma geração que fica consolidada na tua palavra. Que o Eterno continue lhe abençoando, em nome de Jesus, amém. Queridos, que Deus continue lhe abençoando, que Hashem lhe dê a tua graça, a tua força. Até semana que vem, querendo Deus.